Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite para falar sobre o julgamento do crente. A Bíblia, ela fala sobre dois tipos de julgamento. O julgamento do trono branco, no livro de Apocalipse, que fala sobre o julgamento do ímpio e das suas más obras. Mas também a Bíblia fala em 2 Coríntios 5:10, que o crente também ele passará por um julgamento, o julgamento no dia de Cristo. 2 Coríntios 5:10 fala: porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bem ou mal, nós devemos comparecer antes o tribunal de Cristo para prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. A Bíblia ensina que os crentes terão um dia de prestação de contas diante do tribunal de Cristo. Todo aquele que serve ao Senhor, que confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, haverá um dia de se apresentar diante de Cristo para prestação de contas de tudo aquilo que ele fez, é a forma como ele procede, é a forma como ele executa o chamado, o ministério, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou. A morte e a vida, ela está na ponta da língua. Tudo que falamos deve ser para edificação. Se foi para destruição, nós haveremos de prestar conta de tudo aquilo que falamos e também tudo aquilo que pensamos. Fazemos, falamos e pensamos. Essas três coisas, elas serão base para o julgamento daquele que professou um dia sua fé em Cristo. Então, o crente ele passará por um julgamento. Não é como o julgamento do trono branco de Apocalipse. O julgamento do trono branco é para o ímpio, aquele que viveu sua vida na impiedade. Ele será julgado pelas suas más obras. O julgamento do crente é o tribunal de Cristo, descrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então o crente ele haverá de prestar conta a Deus. O crente haverá de prestar contas a Deus por todas as suas obras, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele pensou, por tudo aquilo que ele falou aqui nessa terra. Todos nós iremos aparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta diante do seu tribunal. Primeiro fato que nós temos que pensar é que todos, sem exceção, todos os crentes, desde Adão até o período do arrebatamento da igreja na terra, todos os crentes, eles hão de prestar conta diante do trono branco. Ninguém vai escapar. Todos irão comparecer no tribunal do trono branco. 2 Coríntios, que é a base para esse estudo, capítulo 5, versículo 10, está dizendo: porque todos devemos, essa palavra todos engloba todos os crentes, desde a época de Adão até o dia do arrebatamento de Cristo. Todos, sem exceção, todos os crentes hão de comparecer ante o tribunal de Cristo para poder prestar conta ao Senhor por suas obras. Segundo ponto,
Esse julgamento, ele vai acontecer quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então, quando Cristo arrebatar a sua igreja, quando Cristo vier buscar a sua igreja, todos os cristãos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós não sabemos o dia nem a hora. E é por isso que constantemente nós devemos estar lavando nossas vestes no sangue do Cordeiro. É por isso que constantemente nós devemos estar vigilantes, sóbrios, dando bom testemunho, tendo um coração purificado, os olhos purificados, os ouvidos purificados, a vida purificada, porque nós não sabemos o dia que o Senhor há de vir buscar a sua igreja. A Bíblia diz que ele virá como ladrão, a Bíblia diz que ele virá num piscar de olhos, e quando ele vier, todos os cristãos hão de comparecer ao tribunal de Cristo. Todos estarão diante do Senhor para prestar conta. Os 2 pontos primeiros estão aí. Todos os crentes comparecerão e este julgamento acontecerá quando Cristo vier buscar a sua igreja. Terceiro ponto, o juiz desse tribunal será Cristo Jesus. O juiz desse tribunal será Cristo Jesus. Nós podemos ver o que a Bíblia ela nos diz aqui no livro de João, capítulo de número 5, versículo de número 22, que diz: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. João 5, versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, quem será, pastor, o juiz desse tribunal? Ora, se o nome é Tribunal de Cristo, o juiz só pode ser Cristo. Todos hão de comparecer, se dará quando ele vier buscar a sua igreja, e o próprio Cristo será o nosso juiz. O que nós devemos aqui raciocinar é que a Bíblia diz que neste momento Cristo ele está como nosso advogado. Filhinhos, não pequeis, porventura se pecar, tendes um advogado junto ao Pai que intercede por vós. Nesse momento, Cristo ele é o nosso advogado. Mas no dia daquele tribunal, o tribunal de Cristo, ele não será o nosso advogado, ele será o juiz do tribunal. Então, Cristo será o juiz de todos os crentes que se apresentará diante dele para uma prestação de conta de todas as suas obras. 4. A Bíblia fala que o julgamento do crente será algo tão sério e solene que inclui para esta possibilidade o dano da perca ou ganho. O que é isso? A Bíblia fala que esse julgamento ele será muito sério e solene. O julgamento do cristão diante do tribunal de Cristo ele será muito sério. Por quê, pastor? Porque todas as nossas obras estarão diante de Cristo, expostas, às claras. O que pensamos, o que falamos, o que fizemos está diante de Cristo. E isso pode acarretar para nós cristãos ganho ou perca. A Bíblia fala que as nossas obras que foram feitas de pau e de feno serão queimadas diante de Cristo, provadas pelo fogo do Espírito e queimadas. Mas as nossas obras de ouro, de prata, de bronze, essas serão mantidas. Obras de pau e de feno são obras feitas para a glória humana. Uma certa feita Jesus estava falando em Mateus 6 sobre a oração e ele falava sobre os fariseus que estavam orando em pé nas esquinas.
E Jesus disse que eles faziam essas orações para ser visto pelos homens como homens de Deus. E Cristo fala que eles já tinham ganhado para eles o seu galardão. Então, toda obra que fazemos buscando reconhecimento próprio são obras de pau e de feno que, diante do tribunal de Cristo, não nos dará nenhum galardão. O apóstolo Paulo fala que se nós queimássemos o nosso corpo como sacrifício, se isto não fosse por amor, isso não teria valia nenhuma. Por quê? Porque eu estou fazendo um sacrifício para buscar glória humana e não por amor. E toda obra que não é feita por amor, ela não tem valia diante do tribunal de Cristo. Se eu pregar para demonstrar conhecimento, sabedoria, e as pessoas ovacionarem, aplaudirem, elogiarem, esta obra ela não tem valia diante do Senhor. Ela não terá uma recompensa diante do Senhor. Paulo disse ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada me valeria. Então, diante do julgamento do tribunal de Cristo, as obras recompensadas são obras feitas por amor. E isso nos traz uma reflexão. Qual é a reflexão que isso nos traz? O que nós temos feito dentro da casa de Deus, na obra de Deus, na nossa comunidade, tem sido feito para atrair os olhares dos homens ou para atrair os olhos de Deus? Paulo diz, se eu vendesse meus bens e desse aos pobres, se isso não fosse por amor, isso de nada me valeria. Ora, irmãos, tudo que nós fazemos, temos que fazer por amor. Temos que fazer por amor. Se nós não fizermos as nossas obras por amor, diante do trono de Deus, as nossas obras não terão valor nenhum. Ok? Nós seremos julgados, segundo Coríntios 5:10, todos os cristãos comparecerão ao tribunal de Cristo. Esse tribunal se dará quando Cristo vier buscar a sua igreja. Cristo será o juiz desse tribunal e todas as nossas obras estarão em pauta nesse tribunal. O que falamos, o que pensamos e o que fizemos estarão em pauta diante desse tribunal. Tá bom? A palavra comparecer, quando a Bíblia diz que todos nós compareceremos, quer dizer que nós tornaremos público a nossa vida. Quando a Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, quer dizer que nós vamos tornar pública todas as nossas ações, todas as nossas palavras, tudo aquilo que falamos às escondidas, tudo aquilo que pensamos quando ninguém estava vendo. Meu irmão, tudo isso será tornado público. Publicamente, todos verão nossas ações. O que será tornado público no dia do tribunal de Cristo? Cristo vai revelar, meu irmão, os nossos atos secretos. Cristo vai revelar o nosso caráter. Cristo vai revelar nossa palavra. Cristo vai revelar nossas obras. Cristo vai revelar nossas atitudes. Cristo vai revelar nossas motivações. Por que eu fiz? Cristo vai revelar também nossa falta de amor e interesse. Mas Cristo também revelará todo o nosso trabalho e esforço. Todo o nosso trabalho e o nosso esforço. Tudo isso será revelado no tribunal de Cristo. Tá bom? O sexto ponto do julgamento do crente que eu quero falar é: fique atento, você que é servo de Deus, porque a iminência de um julgamento, ela põe em xeque a nossa fidelidade ou a nossa infidelidade.
Você tem sido fiel ou infiel ao Senhor? Então saiba que logo, logo você passará por um julgamento. Se você tem sido infiel, abandone a sua infidelidade, para que nesse julgamento você não seja escárnio ou escarnecido. Infiel, abandone a sua infidelidade, para que nesse julgamento você não seja escárnio ou escarnecido. E comece agora a praticar obras fiéis ao Senhor, para que nesse julgamento você seja abençoado, para que nesse julgamento você seja recompensado, galardoado. Tá bom? Qual é o resultado desse julgamento? Sétimo ponto. Qual é o resultado desse julgamento? Tá bom, minhas obras serão julgadas, minha vida será julgada, minha palavra será julgada, meu pensamento será julgado, minhas ações serão julgadas, minhas motivações serão julgadas, mas qual é o resultado? Primeiro resultado, será autoridade no reino de Deus. Todos aqueles que forem julgados serão recompensados. Entre as recompensas estão a autoridade no reino, a posição no reino, a recompensa no reino e a honra no reino de Deus. Lembrando que o julgamento de Cristo não é para ganho ou perca de salvação. O tribunal do trono branco é para os ímpios. Não haverá ali salvação, mas sim condenação dos ímpios, das trevas, das ações diabólicas. Todos aqueles que não forem achados no livro da vida serão precipitados no lago de fogo e seremos ou não recompensados. E como nós falamos aqui, a recompensa das obras daqueles que praticaram com amor serão maravilhosamente entregues. Agora, aqueles que não praticaram suas obras com amor, essas obras elas serão queimadas e não trarão recompensa nenhuma para aquela pessoa que as praticou. Então, o resultado do trono do julgamento do tribunal de Cristo é a autoridade, posição, a recompensa, a honra no reino de Deus. E nono, o que nos traz a perspectiva de um iminente julgamento? Temor. Só que esse temor não é temer, não é ter medo. Esse temor é uma reverência que nos trará um cuidado maior com a nossa vida espiritual. Se eu sei que em breve eu serei julgado, exigido ou cobrado por aquilo que foi me dado, lembra da palavra dos talentos? A pessoa pegou uma certa quantidade de talento, investiu e multiplicou, servo bom e fiel. Mas alguém pegou um talento e enterrou, e esse não granjeou, não multiplicou, servo mau e infiel. O que você tem feito com aquilo que Cristo tem te dado? Então, o temor, ele vai trazer uma responsabilidade para com aquilo que Deus nos deu. Deus te deu um dom de pregar, te deu um dom de cantar, te deu um dom de pastorear, te deu um dom de servir. Você tem que fazer uso deste dom, sabendo que um dia você estará diante de Cristo e será cobrado por esta oportunidade que Deus te deu, por esse dom que Deus te deu. Então, a perspectiva de um iminente julgamento das obras de um cristão tem que trazer a ele simplesmente o temor. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o temor é o princípio da sabedoria. Então, irmãos, isso aqui não é para você ter medo do dia da vinda de Cristo. Esse julgamento não é para que você fique apavorado. Este julgamento é para que você simplesmente tenha em mente uma responsabilidade de que tudo que você faz aqui nessa terra, você irá prestar conta ao Senhor. Então vamos só recapitular para nós concluirmos.
Primeiro, todo cristão vai comparecer diante do julgamento do tribunal de Cristo. Não terá como escapar. Segundo, se dará quando Cristo vier buscar a sua igreja. Terceiro, o juiz será Cristo Jesus. Né? Quarto, será algo sério, solene, em que muitas pessoas poderão ficar envergonhadas ou ficar alegres. Isso se dará às obras e o trabalho e o ministério que cada um exerceu. Aqueles que se empenharam, se esforçaram, se dedicaram, esses vão ficar alegres. Aqueles que se omitiram, aqueles que retrocederam, esses ficarão entristecidos. 5. Neste tribunal, algumas coisas se darão a conhecer. O que se dará a conhecer nesse tribunal? Todos os nossos atos secretos. O nosso caráter se dará a conhecer. As nossas palavras, as nossas boas obras, as nossas atitudes, as nossas motivações, a nossa falta de amor ou de interesse e o nosso trabalho e o nosso ministério. 6, neste tribunal o crente prestará conta da sua fidelidade a Deus ou da sua infidelidade. Aí traz a nós a reflexão: você tem sido fiel ou infiel ao seu chamado, aquilo que Deus tem na sua vida? 7, nesse 7 aqui nós vamos falar, recapitular que ali todo o nosso viver será julgado. Coisas ruins e más que fizemos, mas se arrependemos, serão apagados. Mas se não nos arrependermos ali, esse algo ruim que fizemos nos trará dano, perca. Mas se nós nos arrependermos, não terá dano nem perca. Pai do Senhor, Glaucio, tudo bem? O irmão Glaucio está aí, Deus abençoe. 8, o resultado desse julgamento do tribunal de Cristo resultará para o crente alegria, aprovação divina, autoridade, posição, recompensa e honra no reino de Deus. E 9, a perspectiva iminente de um grande julgamento tem que trazer a nós temor, reverência, respeito por aquilo que Deus nos confiou. Não vamos enterrar o nosso talento, mas vamos executar a boa obra do Senhor. Amém? Então, é isso que eu quero aqui transmitir para os irmãos, transmitir para vocês, sobre o julgamento do crente. O crente também será julgado, não como ímpio, lá no trono branco, mas as nossas obras, o nosso ministério, ele será julgado. E que nós possamos ter essa consciência e vivermos de acordo com aquilo que Deus nos confiou e entregou em nossas mãos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma boa noite. E eu vou fazer uma oração e nós vamos estar encerrando. E entregou em nossas mãos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma boa noite. E eu vou fazer uma oração e nós vamos estar encerrando. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Boa noite. E eu vou fazer uma oração e nós vamos estar encerrando. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar estudando, fazendo um resumo aqui a respeito de um assunto da Tua Palavra. Eu tenho certeza que algumas pessoas que passaram por essa live foram abençoadas. Que o Senhor abençoe a cada uma delas em nome de Jesus e que elas possam compreender que um dia, Senhor, haverá uma prestação de conta de tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. E nós não podemos, meu Pai, deixar de temer e ter sabedoria para lidar com aquilo que o Senhor nos entregou. Pois um dia, Senhor, estaremos diante de Ti, prestando conta de cada palavra
cada atitude e cada pensamento. Muito obrigado, em nome de Jesus. Despede o teu povo em paz e debaixo da tua graça. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. William Lima, nós estaremos orando por você.